Bom, e aí galera, tô saindo aqui do prédio do Ministério das Cidades, antigo Ministério das Cidades, né? Hoje Ministério de Infraestrutura, e saindo de uma reunião, né, feita sobre consultoria sobre as possíveis novas regras que eles pretendem aplicar aí para o processo de habilitação, tá? Vou fazer um outro vídeo depois explicando detalhadamente o que se consultou aqui nessa reunião. Mas a princípio, aparentemente, não vai ter muitas mudanças. Muitas pessoas deram opinião contrária a algumas regras que o governo atual pretende lançar. E aí acredito que o governo acho que vai acabar voltando atrás por conta de uma certa pressão em relação ao que aconteceu, né, o que foi anunciado por ele mesmo na mídia, né? Como, por exemplo, a não obrigatoriedade do simulador de direção, entendeu? Que muitas pessoas se posicionaram contra, muitas pessoas defenderam que essa tecnologia ela pode ser sim utilizada de maneira correta, de uma maneira eficaz, mas que defendem também uma possível alteração, mas que acredito que o governo possa não querer mais tirar a obrigatoriedade dele, beleza? Pois vou dar mais detalhes aí sobre o que aconteceu e sobre as pautas da reunião, tá? Valeu! Voltei aí fazer vídeo, andei sumido esses dias, né? Algumas pessoas ainda andaram me perguntando o que aconteceu, que eu não fiz. Esse período aí de feriados, né, acabou atrapalhando um pouco a rotina, mas agora voltando aí aos campos de trânsito, né? Esse vídeo agora vai ser feito especificamente para explicar aí um pouco das novas regras que talvez venham ser lançadas pelo atual governo, que eu tanto venho falando aí de vez em quando, tanto nas minhas aulas como em alguns vídeos, tá? Participamos aí recentemente de uma reunião consultiva lá no Ministério de Infraestrutura, atual Ministério de Infraestrutura, antigamente era chamado de Ministério das Cidades, agora com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas. Aí ele estava colocando em pauta alguns tópicos aí que o atual governo pretende colocar, né, como novas regras, tanto em processo de habilitação. Haverão outras regras também, ouvi de outras reuniões consultivas sobre fiscalização eletrônica, que querem mudar alguns padrões que hoje são aplicados e o atual governo considera de maneira incorreta, e também para ciclomotores, bicicleta motorizada, assim, dentre várias outras, tá? Dos tópicos que foram apontados lá na reunião que nós participamos, né, eles colocaram em tópico o uso do simulador de direção, colocaram em xeque também as aulas noturnas, aulas teóricas e avaliação teórica, exigências para a CFC em relação a diretor de ensino, instrutor e contratação via MEI. Vou falar desse aqui já daqui a pouco. Cada tópico desse aqui eu vou falar um pouquinho deles. Cursos especializados por CFC, autorização para conduzir ciclomotor, que é chamada hoje de ACC, passar isso aí para um curso específico também, periodicidade dos exames de sanidade de aptidão física e mental, exame toxicológico para as categorias C, D, E, quando exercer atividade remunerada, quanto a exercer atividade remunerada, tá? Aí, o que foi abordado lá nessa reunião? Primeiro, uso do simulador de direção, se ele está sendo benéfico ou se ele está sendo prejudicial à habilitação. O atual governo ele tem uma proposta de tornar o simulador de direção algo opcional. Houve uma certa... lá na reunião, algumas pessoas foram contra, né, o simulador de direção, acham que ele pode se tornar opcional. Algumas pessoas são a favor dele continuar como obrigatório. Então, pelo que foi discutido lá nessa reunião, talvez o simulador de direção não vai ser retirado por agora, tá? Muitos alegam os investimentos que os CFCs tiveram sobre o simulador, o benefício que ele traz para algumas pessoas que não têm hábito com veículos. A gente sabe que aqui no Brasil, as pessoas elas tendem a começar a dirigir antes de tirar a carteira de habilitação. Muitas pessoas fazem isso e a gente sabe disso em todo o país. Só que o simulador de direção ele traz alguns benefícios para algumas pessoas, sim, que não têm hábito com carro, que não têm hábito de direção, não sabem dirigir, não têm nenhum contato praticamente com a direção do veículo. Ele, de certa forma, ele dá, sim, os primeiros amparos para aquelas pessoas que não têm hábito com o carro, ensinar a base correta.
Por que isso? Isso invade um pouco o próximo tópico, que é o tópico de aulas noturnas. Então, em algumas cidades do país, as aulas noturnas aqui no Distrito Federal não tem nenhum problema, praticamente. Se você tiver aulas noturnas aqui, você não vê problema em marcar essas aulas e obter essas aulas. Algumas regiões do país, quem já é acostumado a viajar o Brasil todo, passa por vários municípios, já deve ter percebido que algumas regiões a aula noturna ela ocorre num local que acaba sendo perigoso para o instrutor, para o candidato, também para o aluno, entendeu? Que, segundo algumas pessoas que estavam na reunião, relataram casos de assaltos, de sequestros, de a pessoa começar uma aula noturna e o instrutor começar essa base do simulador, ter que explicar para o candidato os itens do carro, ter que explicar num local que praticamente o carro fica parado por muito tempo. Isso aumenta a possibilidade da pessoa ser assaltada naquele local. Isso ocorre em algumas regiões do país. E aqui no Distrito Federal a gente não tem tanto problema. Por isso que aqui no DF muitas pessoas, os candidatos mesmos, eles já pensam, poxa, o simulador ele não podia ser obrigatório, podia passar logo para a próxima etapa, que já seria a prova teórica. Hoje a avaliação teórica ela é feita da seguinte maneira: o aluno frequenta o curso teórico de 45 horas aulas, depois ele faz as 5 aulas do simulador e depois é marcada a prova teórica. Aí algumas pessoas aqui reclamam muito desse método, tá? Mas em algumas regiões do país, o simulador já é para dar aquela base inicial para algumas pessoas, tá? Muitas pessoas lá que são empresários, que fazem o simulador de direção, eles alegam justamente que existe sim a possibilidade de mandar o simulador oferecendo uma qualidade maior em relação ao que ocorre durante a aula do simulador. Olha só, no simulador, algumas pessoas se sentem mal, sentem enjoo, tontura, uma doença chamada cinetose. Depois, se você quiser, você pesquisa um pouco sobre isso para você entender melhor desse assunto, tá? A pessoa acaba começar a sentir um enjoo durante a aula do simulador. Só que algumas empresas hoje apresentam simuladores que dão um realismo maior do que outros simuladores. E isso, de fato, eu já percebi. Eu gosto de jogar videogame, eu já joguei jogo com óculos de realidade virtual, já joguei jogo de corrida com óculos de realidade virtual. E eu percebi uma realidade muito grande de você colocar o óculos e realmente se sentir dentro do carro. Você olhar para os lados, olhar para trás e ver o banco de trás, dá a sensação real, tá? E alguns simuladores eles conseguem trazer um pouco para essa realidade. Outros simuladores nem tanto. Tá? Dependendo se você já fez aulas do simulador, já deve ter percebido que alguns simuladores você pensa, poxa, isso aqui não tem nada a ver. Mas, pelo que foi abordado lá nessa reunião, talvez o simulador não saia por agora. Muitas pessoas hoje em dia estão aguardando um pouco para poder tirar a carteira, pensando assim, poxa, se retirarem o simulador, vai ficar mais barato. De fato, tá? Algumas ONGs e alguns representantes não concordam também com a facilitação do processo de habilitação. O motivo disso é que aumenta o número de veículos automotores no trânsito, aumentando as possibilidades de acidente, aumentando o fluxo de veículos e congestionamento. Então eles acreditam que não é bom facilitar o processo de habilitação. Tá? A facilitação vai só aumentar a demanda de veículos e o trânsito fica pior. Deveria se haver outras políticas de mobilidade urbana, investimento, por exemplo, para pessoas se deslocarem de bicicleta, ou melhorar até mesmo os passeios para trânsito de pedestres. E aí alguns abordaram esse tipo de assunto lá, para não retirar o simulador, justamente porque ele facilitaria o processo de habilitação, aumentando a demanda de veículos no país. Entendeu? O que o ministro Tarcísio Gomes de Freitas apresenta lá em representante do governo atual é que eles pretendem sim facilitar o processo de habilitação. Alguns se posicionaram contra, outros a favor. Um ponto positivo disso aí é que, segundo o ministro, o governo vai passar a ouvir a população justamente para, antes de tomar as decisões. Segundo o ministro, os governos anteriores eles não faziam isso. Eles criavam a regra e saberiam se ia dar certo ou não. O simulador, durante muito tempo, aí ficou sem saber se iria trazer resultados positivos ou negativos. Alguns acreditam que trouxe alguns resultados positivos. Instrutores de trânsito, alguns chegaram a afirmar isso.
Mas tem instrutores de trânsito também que são totalmente contra o simulador de direção hoje, porque burocratiza, torna o processo de habilitação mais caro, faz com que as pessoas se afastem do processo de habilitação e isso não é interesse para os CFCs. Hoje em dia os CFCs querem uma demanda maior de alunos. Tá? Outro tópico, aulas teóricas e avaliação teórica. O atual governo pretende transferir as aulas teóricas também para semipresencial. O que é isso? É o IAD, é o ensino à distância. Tá? Como que funcionaria esse ensino à distância na habilitação? Segundo o que a proposta do governo é colocar o curso teórico presencial de 45 horas, aumentando um pouco da carga horária, mas só que esse acréscimo seriam para aulas online. Muitas pessoas se posicionaram contra também o acréscimo, acham que isso é um retrocesso, só que isso infelizmente ou felizmente, né, depende da opinião de cada um, pode sim, de fato, ser um retrocesso. O motivo é você colocar as aulas teóricas de maneira online e as pessoas passarão a não assistir aulas teóricas. Elas vão ligar o computador, colocar lá a aula teórica rolando, vai concluir a carga horária e vai exigir que marque a prova teórica. Com esse tipo de exigência, o problema maior é que as pessoas passam a não absorver tantas informações quanto no curso teórico. No curso teórico, de fato, há uma discussão maior, a gente tenta passar o melhor para o aluno. O problema do curso teórico hoje, que eu observo, isso já é uma opinião minha, e que inclusive foi mencionada lá, depois eu vou colocar no tópico aqui os links de acesso a toda a reunião que ocorreu lá no Ministério das Cidades, que hoje já é o auditório do Denatran. Tá? Lá, a minha opinião, essa parte teórica já deveria estar sendo ministrada em ensino fundamental e ensino médio. Parte desse conteúdo todo, a pessoa tinha que estar absorvendo na infância e adolescência, para quando ele se interessar em tirar a carteira, ele já ter parte desse conhecimento. Países desenvolvidos, eles já têm um processo de habilitação já vinculado ao ensino a grade escolar, né? Ensino fundamental, ensino médio aqui no Brasil. Em muitos países já é aplicada essa parte de trânsito e eu acho que isso é um desenvolvimento muito maior. O Brasil ele ainda falha muito nisso, deveria colocar o processo de habilitação já para ensinos para criança. Existe uma etapa sim do FUNSET, do Fundo de Segurança e Educação para o Trânsito, mas que de fato não tem uma abrangência tão grande. Deveria sim colocar isso mais abrangente nas escolas. Tá? Essa é a minha opinião. Acho que isso daria muito mais certo do que ficar pensando em colocar curso online, curso pela internet. Eu acho que isso também, de certa forma, é um retrocesso sim. Tá? Outra coisa é sobre exigências para CFCs de diretor de ensino e instrutores de trânsito por contratação via MEI. MEI é o microempresário individual. O microempresário individual ele só tornaria uma empresa sobre empresa. De certa forma, tiraria os direitos trabalhistas de algumas pessoas que trabalham dessa maneira. Vou explicar uns tópicos aqui sobre o que é o MEI. É a pessoa, o instrutor hoje franqueado, ele vai numa autoescola, ele quer adquirir uma franquia daquela autoescola. O carro é dele, aí ele coloca o nome da autoescola no carro dele para poder ministrar aulas. Por contratação, ele tem direitos trabalhistas. Com a contratação via MEI, ele seria um microempresário individual, ele ia gerar um CNPJ. O problema de gerar CNPJ no Brasil é justamente os impostos que recaem sobre o empresário. Então isso aí daria mais custos e a consequência é que ele iria querer aumentar o preço da habilitação. Isso também não seria muito benéfico se de fato acontecer. Outra coisa é sobre a autorização para conduzir ciclomotor. Eles querem colocar isso como uma habilitação também. O ciclomotor, para quem não sabe, são motos com cilindradas até 50 cilindradas. Problema de adicionar isso como habilitação é que uma pessoa vai pensar: eu quero tirar a habilitação para ciclomotor ou para moto. Ele com certeza vai escolher tirar a habilitação da categoria A e não pegar uma autorização para conduzir ciclomotor, sendo que o procedimento praticamente seria o mesmo. Entendeu? Em muitos locais já foi constatado que o CFC compra o ciclomotor e ele fica parado lá o tempo todo. Ninguém quer tirar a carteira de ciclomotor, vai preferir tirar a carteira de moto. Entendeu? Então, de fato, isso aí também talvez não vingue. E uma última coisa, um último tópico que eu queria abordar aqui é periodicidade dos exames e realização de exame toxicológico.
querem aumentar a renovação de exames para 10 anos. O que foi comentado lá como maneira negativa sobre isso é que a pessoa passaria a ter mais tempo sem uma avaliação clínica sobre a sua condição para continuar trabalhando, para continuar dirigindo, já que ele é um profissional, digamos assim, de trânsito, ele trabalha com curso especializado. Aí essa pessoa sofre algum problema de saúde e ele tem uma habilitação ainda com validade ainda, por exemplo, de 7 anos. Só depois de 7 anos que ele vai passar por uma nova avaliação para saber se ele ainda tem condições de trabalho, sendo que nesse meio período de tempo ele já pode ter se envolvido em acidentes por causa dos problemas de saúde. Então isso foi abordado também como maneira negativa. Mas a população brasileira com certeza vai querer que a renovação passe para 10 anos, porque a pessoa vai pensar, poxa, de 5 em 5 anos tem que lá ficar renovando e pagando. Então entenda, da parte teórica, teoria, o exame clínico renovando de 10 em 10 anos seria prejudicial. Por que eu falei na teoria? Porque na prática a gente sabe muito bem que nem todas têm clínicas sérias, mas existem muitas clínicas que não fazem os exames da maneira correta, não fazem a avaliação da maneira correta, entendeu? Mal avaliam o candidato, aprovam e mandam ele embora, só feito o pagamento da taxa, entendeu? E de fato, isso acontece em muitos lugares do Brasil, tá? Por isso que a renovação feita de 10 em 10 anos foi questionada. Porque, de fato, para a população que passa por exames que são mal avaliados, ela vai preferir que esses exames sejam feitos de 10 em 10 anos. Porque hoje o que a maioria das pessoas pensa é que o sistema é mais financeiro, entendeu? Assim como ocorre com o exame toxicológico. Foi abordado que deveriam ser feitas políticas de fiscalização. Tem um vídeo no meu canal, depois você procura aí, que eu coloquei uma reportagem falando sobre um possível drogômetro. O governo está pretendendo sim adicionar isso à fiscalização, para que a pessoa passe por uma avaliação na blitz, na fiscalização, sobre o uso de todo tipo de substância que possa afetar o sistema psicoativo da pessoa. Isso de fato seria benéfico para a fiscalização, porque hoje em dia a fiscalização, a lei seca não, como eu já explico na minha aula, a lei seca escrita, ela define o uso de álcool, substâncias entorpecentes ou até mesmo o uso de medicamentos. O problema é a aplicação. Hoje a aplicação dessa lei no Brasil envolve somente o exame de alcoolemia, que é para verificar a quantidade de álcool que a pessoa possa ter ingerido. Se de fato começarem a colocar a fiscalização por exame do drogômetro, então eles passarem a avaliar todas as situações, entendeu? Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo aí que eu queria postar aí, que já estava alguns dias já pensando em postar, porque muitas pessoas às vezes estão em dúvida sobre o que vai acontecer. Uma opinião que eu quero dar aqui, porque as pessoas estão aguardando para poder tirar a carteira somente depois que todas as regras forem aprovadas, tá? Acho que se você tem pressa da habilitação, procure tirar logo sua habilitação. Se você não tem pressa ainda e quer aguardar, tudo bem, tá? Pode ser que a habilitação, o custo diminua e ela vai ficar mais barato. Mas se isso não acontecer, você só aguardou, entendeu? Então, acho melhor que se você tiver com pressa da habilitação, procurar logo tirar sua habilitação para andar aí da maneira da lei, na forma da lei, corretamente, sem ficar se preocupando, porque muitas pessoas hoje no Brasil dirigem sem carteira, isso é um fato também. Não vou ficar falando que todo brasileiro dirige habilitado. De fato, muitas pessoas dirigem sem habilitação. Então, saia disso, tire sua habilitação, ok? E é isso aí, galera. Um abraço aí a todos. Espero que... Eu não vou sumir mais, tá? Nos próximos vídeos aí eu vou estar postando vídeos para pessoas que estão tirando a carteira e falando sobre os exercícios, que eu já fiz alguns vídeos sobre exercício e vou retornar fazendo novos vídeos sobre exercícios, tá bom? Então um abraço aí a todos e até a próxima.